Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O que significa a palavra cristão? Você já ouviu falar de um cristão ateu? O fato é que nós usamos a palavra cristão todos os dias, mas nem todas as pessoas entendem a mesma coisa. Eu quero citar alguns exemplos e depois nós vamos observar como esta palavra é empregada nas Escrituras. Uma atriz britânica chamada de Helen Mirren disse numa entrevista: "Eu me descreveria como uma cristã que não acredita em Deus. Não posso deixar de ser cristã porque fui criada na Grã-Bretanha e a moralidade do cristianismo faz parte da estrutura deste país. Mas eu não acredito em Deus." O comentário dessa mulher ilustra uma confusão comum com palavras encontradas nas Escrituras. A definição dela de cristão é muito diferente da definição do mesmo termo no contexto do Novo Testamento. Para ela, ser criado em um país onde ainda sobrevive a influência de alguns princípios morais é suficiente para se identificar como cristão. Mas ela não acha necessário acreditar em Jesus, nem na existência de Deus, e muito menos obedecer o que Jesus diz. Ela se considera cristã simplesmente porque foi criada num país onde algumas pessoas servem a Cristo. No contexto de estudos sociais históricos, achamos um outro exemplo da mesma confusão. O termo cristão é usado para identificar nações ou instituições fundadas ou mantidas com algum vínculo com conceitos que vêm dos ensinamentos de Jesus. Esse uso da palavra também difere do uso bíblico. Até no âmbito religioso, ainda encontramos bastante confusão. Frequentemente, pessoas usam a palavra para se identificar simplesmente dizendo que eu creio em Jesus, mas nem sempre no sentido que as Escrituras falam. Esse uso exclui pessoas como aquela atriz que disse que não crê em Deus, se aproxima mais do sentido bíblico, mas ainda é insuficiente. Nas Escrituras, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes. Eu quero ler os 3 versículos que usam esta palavra e observar o que nós aprendemos desses 3 exemplos. Primeiro, em Atos capítulo 11, versículo 26, diz: "Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos." Observamos nesse caso que a palavra cristão se refere aos discípulos de Jesus, pessoas que seguem Jesus. Não uma pessoa que foi simplesmente criada em um país onde tem alguns princípios morais baseados no cristianismo. Segundo exemplo, vem de Atos 26, versículo 28. Neste caso, um rei ouviu Paulo fazendo sua defesa, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." O rei Agripa não queria tomar esse passo, mas ele entendeu que era uma escolha. Ele teria que tomar uma decisão de se tornar cristão baseado nas informações da palavra que foi pregada a ele. E o terceiro caso, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, diz: "Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso." Ser cristão, na prática, significa uma vida contra a cultura. Aquela atriz se acha cristã simplesmente por seguir a tendência da sociedade em que ela foi criada. Mas, verdadeiramente, ser cristão significa ir contra as tendências da sociedade. Por isso, cristãos sofrem, são perseguidos, muitas vezes são maltratados por causa da sua fé em Jesus Cristo. E para ser discípulo de Jesus não é apenas alguma afirmação de fé mental, mas obediência, de seguir a Jesus. Essa palavra identifica pessoas que tomam a decisão de se dedicarem a Jesus Cristo, de seguir Jesus e o ensinamento dele. Hoje em dia, pessoas usam a palavra cristão de várias maneiras.
Mas a Bíblia se refere aos seguidores dedicados a Jesus Cristo, pessoas que estão caminhando no caminho de Jesus para a eternidade na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.